Seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu sou seu novo amigo. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Muito prazer, como é bom te conhecer. Hey, 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 hey. 1, 2, 3 e já seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu sou seu novo amigo. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Muito prazer, como é bom te conhecer. Hey, 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 hey. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com cada um de vocês para falar de algo especial, que é a verdadeira Páscoa. Você sabia que ela está bem recheada? E eu convido você a fazer parte deste lindo momento. Eu sou a professora Eliane, eu faço parte do Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista em Arujá. E vamos ter um momento de louvor com a professora Sandra. Também vamos aprender um versículo da Palavra de Deus com a professora Márcia. E vamos descobrir também o verdadeiro significado da Páscoa com a professora Grace. E uma divertida gincana com a professora Z. Então, sejam todos bem-vindos. E para começar, vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por este momento. Abençoe, Senhor, cada parte, Senhor, que será falada, a sua palavra, que teremos os cânticos, que ministraremos, Senhor, o louvor a Ti, Senhor, com todas essas crianças que estão aqui a nos assistir. Abençoe a cada uma e que elas possam entender, Senhor, o verdadeiro significado da Páscoa, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Deus os abençoe grandemente. Foi no alto de um monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Porque me amou tanto assim, Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu.
que bom ter vocês aqui hoje. Hoje é dia de Páscoa, isso mesmo. Ai, será que eu vou ganhar um chocolate? Como é gostoso o chocolate. Quem gosta aí de chocolate? Aposto que vocês gostam de chocolate, né? Mas que barulhinho é esse? Crianças, olha só quem está aqui! É o Cordeirinho! Ele veio me trazer um versículo. Vamos ver que versículo que ele trouxe aqui pra gente aprender hoje. Crianças, olha só! Um versículo da Bíblia. Mas antes eu vou apresentar para vocês o que é a Bíblia. Isso mesmo, sabe, crianças? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é 100% verdade. A Bíblia, ela se divide em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a primeira parte, onde Jesus ainda não tinha nascido. E o Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, depois do nascimento de Jesus. Isso mesmo! E o versículo que nós vamos ler, ele está na segunda parte da Bíblia. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ai, mas como que eu vou procurar um versículo na Bíblia? Vou te ensinar como. Se eu precisar ir aí na sua casa, o que você vai me passar? O seu endereço, isso mesmo! E se você precisasse vir na minha casa, eu ia te passar o meu endereço, isso mesmo, na Bíblia é a mesma coisa. A gente precisa do endereço, e o endereço tem o quê? Tem o nome do bairro, o número da rua e o número da casa. Isso mesmo, então na Bíblia vai ficar assim, ó. Bairro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Voltando. Bairro de 1 Coríntios, rua, capítulo 5, casa, versículo 7, parte B. Isso mesmo, o nome do bairro vai estar sempre aqui em cima, ó, na Bíblia. O número da rua vai ser sempre esse número grandão aqui, ó, que é o capítulo 5, o nosso, né? E o nosso versículo, ele vai ser esses números pequenininhos que estão aqui. No nosso versículo é o versículo 7, a parte B. Por que a parte B? Porque eu não vou ler o versículo todo, eu vou só ler o finalzinho do versículo. E ele diz assim o nosso versículo, ó. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. E para vocês poderem me ajudar, olha aqui o que o Cordeirinho trouxe para nós, o versículo aqui escrito, isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. E o que esse versículo está querendo dizer? Crianças, aqui no nosso versículo está falando de Cristo. Cristo é o Senhor Jesus. Jesus, ele nasceu igual um bebezinho. E ele se tornou criança igual vocês. E depois ele se tornou um adulto. Mas sabe, crianças, quando ele se tornou um adulto, alguns homens o levaram até uma cruz. E lá na cruz, Jesus, ele foi sacrificado. Ele morreu para perdoar o seu pecado e para perdoar o meu pecado. Sabe, crianças, antigamente, as pessoas, para pedir perdão pelos seus pecados, elas ofereciam um cordeirinho, igual esse daqui, igual o nosso cordeirinho que nós vimos aqui na nossa aula. Isso mesmo, as pessoas ofereciam um cordeirinho para que perdoasse os seus pecados. Mas quando Jesus nasceu e ele cresceu e se tornou um homem, ele foi até a cruz e lá na cruz ele morreu
para perdoar o seu e o meu pecado. Então ele se tornou o nosso cordeiro. Isso mesmo, por isso que o nosso versículo diz, pois Cristo, nosso cordeiro pascal. Pascal significa o quê? Páscoa. Então, o Jesus é o nosso cordeiro de Páscoa. Mas sabe, crianças, lá na cruz, olha como a cruz está vazia. Jesus, ele não ficou morto. Ele ressuscitou, crianças, ao terceiro dia. Jesus, ele não tinha pecado, mas ali na cruz ele demonstrou a maior prova de amor por você e por mim. Ele derramou o seu sangue ali na cruz. E ainda mais ele mostrou o quê? O seu poder, porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou, ele voltou a viver. E olha o que é mais legal, ele voltou a viver para sempre. Isso mesmo, porque o nosso Jesus, ele é poderoso e ele foi morar lá no céu. Sabe? Ele foi preparar um lugar muito especial para que um dia você e eu também podemos ir morar com ele lá no céu. E sabe, crianças, esse é o verdadeiro significado da Páscoa, comemorar a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Por isso que o nosso versículo diz, pois Cristo, nosso cordeiro pascual, nosso cordeiro de Páscoa, ele foi sacrificado no seu e no meu lugar. E sabe, crianças, hoje, você, criança aqui, já tem Jesus no seu coração. Sabe o que você pode fazer hoje, no dia de Páscoa? Você pode comemorar com muita alegria, muito louvor. Sabe por quê? Porque Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele demonstrou o grande amor dele por você. Então, cante, louve, bata palmas, aproveite esse dia de Páscoa para comemorar a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. E você, criança, que ainda não tem Jesus no seu coração, ainda hoje você vai descobrir aqui na nossa aula como que você faz para receber Jesus no seu coração. E você também vai poder comemorar com muita alegria todos os anos o dia de Páscoa. Ah, mas eu não posso comer o chocolate? Pode sim comer um chocolate. É gostoso comer um chocolate de vez em quando. Mas que você saiba hoje que o verdadeiro sentido da Páscoa não é o chocolate, não é o coelhinho, mas sim o verdadeiro sentido da Páscoa é o cordeirinho, o cordeiro, Jesus, que morreu na cruz para te salvar. E olha só, crianças, para que vocês não esqueçam desse nosso versículo que nós aprendemos aqui hoje, nós vamos fazer uma brincadeira. Então, nós vamos fazer assim, Primeiro, a gente vai falar o nosso versículo fazendo gestos. Então, a gente vai falar assim, 1 Coríntios, o C de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B, certo? Aí você vai fazer assim, pois Cristo, põe as suas mãozinhas lá pra cima pra mostrar que Jesus está lá no céu. Aí, nosso cordeiro pascual, de festa, porque ele é o nosso verdadeiro cordeiro, foi sacrificado. E aí a gente faz o símbolo do sacrifício, tá? Você pode fazer com as mãozinhas abertas também, não tem problema. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Pois Cristo, nosso cordeiro pascual, foi sacrificado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Agora a gente vai fazer com o gesto e com um grito de paz. Não é grito de guerra, porque nós devemos espalhar o amor de Jesus. Isso mesmo. Então, nosso grito de paz vai ser assim, 1 Coríntios. Repete aí. Capítulo 5, versículo 7. B. Pois Cristo,
Nosso Cordeiro Pascual foi sacrificado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. B. Isso, muito bem. Agora, para encerrar a nossa brincadeira, a gente vai fazer com os gestos o grito de paz, mas em silêncio, só aqui no pensamento. Quero ver quem vai acertar, hein? Aposto que tem gente que vai esquecer e vai falar a palavra. Vamos ver? Muito bem, crianças! Deus abençoe vocês! Fiquem ligadinhos porque agora a gente vai ter uma lição bíblica especial sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Deus abençoe vocês! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Grace e hoje eu venho apresentar para vocês algo muito especial da parte de Deus, a história da verdadeira Páscoa. Será que vocês sabem qual é a história da verdadeira Páscoa? Vamos ver. Qual o animal que representa a verdadeira Páscoa? Será que é esse coelhinho aqui bem fofinho? Ou será que é essa ovelhinha, esse cordeirinho bem fofinho? Será que vocês sabem? Vamos descobrir? Isso, e a nossa história de hoje, ela se inicia por meio da Bíblia, que é a palavra de Deus. E tudo que está escrito aqui é 100% verdade. E isso, a Bíblia nos conta uma história de um povo, o povo de Israel, o povo de Deus. Esse povo, ele estava escravo do faraó do Egito, junto com os egípcios, que eram o povo que morava ali no Egito. E o povo de Deus, eles eram escravizados por esse faraó. Ele era muito ruim e o seu povo também era muito ruim com o povo de Deus. Eles sofriam demais, demais. Aquele povo, eles eram acorrentados, eles eram algemados, escravizados. O que significa escravizados? Era um povo que só tinha o direito de trabalhar. Eles não tinham férias, eles não tinham folgas, eles não recebiam por todo o trabalho que eles faziam. Era muito sofrimento, eles eram escravizados. E então, a palavra de Deus, ela nos fala assim, ó, no livro de Êxodo, no capítulo 1, no versículo 13 e 4, diz assim: Então os egípcios, com tirania, com braveza, faziam servir os filhos de Israel. Aquele povo fazia com que o povo de Deus fosse muito maltratado. Eles sofriam demais com o povo egípcio e o faraó. E lhes fizeram amargar a vida. Eles fizeram muito sofrimento na vida do povo de Deus. Com dura servidão, com duro trabalho, eles trabalhavam com barro, com tijolos e com todo tipo de trabalho no campo. Mas não pensem vocês que era aquele trabalho simples e leve, não. Era aquele trabalho pesado, sacrificado,
pecado, aquele povo sofria demais. Eles não tinham sossego a nenhum momento, era muito sofrimento. E então o que aconteceu? O povo de Deus clamou, o povo de Deus orou, buscou ao nosso Deus, e Deus ouviu o clamor daquele povo. E então a palavra do Senhor, ela nos diz assim, ó, em Êxodo, no capítulo 3, e no versículo 7, disse assim, ó: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que estava no Egito e ouvi o seu clamor. Olha que maravilha! Quando nós oramos, independente da situação que nós tivermos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor e oramos, buscamos ao nosso Deus, Ele ouve a oração. Assim como aquele povo que estava vivendo nessa situação, escravizado pelo trabalho ali com o faraó e aquele povo mau do Egito. E então, quando o povo clamou, o Senhor respondeu à oração deles. Sabe o que aconteceu? Deus mandou uma pessoa especial que ele confiava, que ele amava, para libertar aquele povo. Deus mandou Moisés, era um servo amado de Deus, para ir falar com o faraó, explicar para ele que era para ele livrar o povo da escravidão, do sofrimento. E então Moisés foi até o faraó e deu o recado de Deus. Falou: faraó, o Senhor não se agrada de ti. Ele quer que você liberte o povo dele da escravidão. E se você não obedecer, ele vai mandar 10 pragas, para que você entenda que ele é Deus. E então, Moisés falou a primeira vez, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes Moisés falou com o faraó. Ele ouviu? Não ouviu. E sabe o que acontece? Deus mandou um recado. Falou para o povo dele assim: olha, vocês precisam se preparar, porque eu vou fazer algo para o faraó e para todos os egípcios, algo muito ruim, porque somente dessa forma o faraó vai ouvir a minha voz, vai ouvir que eu estou mandando para que vocês sejam libertos. E sabe qual foi a ordem de Deus? Que era para que toda a família do povo de Deus, de Israel, escolhesse um cordeiro. Cada família teria que pegar um cordeiro limpinho, sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca, sem nenhuma doença, sem nenhum machucado, assim, perfeito. Pegassem aquele animalzinho, matassem ele, comessem toda a sua carne e pegavam o sangue daquele animal e passasse ali, ó, nas portas de sua casa, tá vendo? Ó, nos umbrais das portas. Para quê? Para que não acontecesse algo ruim que estaria para acontecer. Todos os primogênitos. O que são primogênitos? São o primeiro filho de cada família. Seria morto por causa da maldade do coração de Faraó. Mas quem tivesse nas suas portas passado, tá vendo? Esse sangue aqui, ó, daquele cordeirinho imaculado, não passaria por sofrimento. Essa foi a ordem do Senhor. Então, o que o povo de Deus fez? Cada família foi lá, pegou um animalzinho, uma ovelhinha, fez conforme Deus havia ordenado. Foi lá, matou aquela ovelha e eles teriam que comer toda a carne daquele animal naquela mesma noite. Não podia deixar para outro dia e teria que ser assado para que tudo fosse consumido. Então o povo de Deus obedeceu. E olha o que a palavra do Senhor fala sobre isso, ó. Em Êxodo, no capítulo 11 e no versículo
no capítulo 11 e no versículo 5 fala assim, ó, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. E no versículo 7 fala assim, ó, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde o homem até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então a palavra do Senhor quer dizer o que com o que está escrito aqui? Quer dizer que Deus mandou que isso acontecesse para que ele separasse o povo que era mau e o povo que era bom. O povo que não obedecia à voz de Deus e o povo que obedecia à voz de Deus. E assim foi feito. Deus, ele passou por todos os lugares e aonde não tinha aquele sangue nas portas, todos os filhos foram mortos. Todos os primeiros filhos foram mortos. Mas Deus era ruim? Não, Deus não era ruim. Deus era bom. Mas Deus pediu 9 vezes para que o faraó obedecesse a sua voz. E faraó não obedeceu. Com essa 10ª praga, foi somente assim que faraó ouviu a voz de Deus. E ele entendeu que quem tinha todo o poder era o nosso Deus. E assim o que aconteceu? Aquele povo foi liberto daquela situação, daquela escravidão. E assim a palavra do Senhor fala o quê? Que essa foi a primeira Páscoa. E isso está escrito aqui, ó, no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 11, fala assim, é a Páscoa do Senhor. E no versículo 13, diz assim, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, a palavra Páscoa significa passar. O Espírito de Deus passou por aquelas casas e nada aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus festejou, porque a morte passou bem longe deles. Então, dessa forma, nós aprendemos que a Páscoa dos judeus foi comemorada, festejada com a libertação do povo de Deus. E agora, como nós comemoramos a nossa Páscoa? Você sabe me dizer? Vamos lá. A nossa Páscoa, ela começa dessa maneira. Olha só. Todos nós nascemos do pecado. Todos nós somos pecadores. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu ouço, que eu vejo, que eu falo, que eu sinto, que eu faço e não faço que não agrada a Deus. Dessa forma, é o pecado. O pecado, ele é tudo aquilo que nos afasta da felicidade, da alegria, da paz. Por exemplo, o que é um exemplo de pecado? Falar palavrão, né? Ficar emburrado, não querer falar com ninguém. As pessoas perguntam e você ignora, você não quer conversar. É você não respeitar, é pegar aquilo que não é seu. Então, todas essas coisas vão sujando o nosso coração, vão deixando o nosso coração cheio de mancha. Então, você pode até pensar, mas eu não peco, eu não falo palavrão. Mas a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores. E olha, para você ver que isso é verdade que eu estou te dizendo, vamos lá, na Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, diz assim, pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas como assim? Separados? Mas não é separado somente ali em alguns minutos, não. É separado para sempre, para todo sempre de Deus. Então isso é muito ruim. Mas espera aí. O que isso tem a ver com a Páscoa? E como nós vamos fazer para nos limparmos desse pecado? Como nós vamos fazer para limpar o nosso coração do pecado?
Deus teve um plano perfeito para nos livrar dessas correntes que o pecado, ele nos deixa acorrentados. Então Deus teve um plano perfeito para mim e para você. E esse plano está escrito aqui, ó, na Bíblia, que é a palavra de Deus, ó. Está escrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3 e 4, fala assim, ó, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o plano perfeito de Deus, qual foi? Enviar o seu Filho para morrer por cada um de nós. Ele enviou Jesus para nascer, para crescer, para se tornar um homem, falar da tua palavra a todos que não conheciam a Deus. E depois, Jesus fez um ato de amor incrível, maravilhoso. Jesus, ele se entregou. Jesus, ele se entregou naquela cruz. Jesus derramou todo o seu sangue. Jesus sofreu, recebeu uma coroa de espinhos. Jesus apanhou. Tudo isso foi porque ele te ama. Jesus me ama. Jesus ama a todos nós que moramos neste mundo. Jesus, quando eu falo que ele foi um presente de Deus, isso é verdade. A palavra nos diz, ó, em João 3,16 fala assim, ó, porque Deus amou o mundo, amou a mim e a você que moramos nesse mundo, de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele foi o último sacrifício. Mas foi algo tão incrível que Jesus, ele nos concedeu a salvação. Jesus, ele nos deu o direito de morarmos com ele lá no céu. E Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele foi sepultado, foi colocado aqui, ó, no sepulcro. E ali é um túmulo. E ali ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E algumas mulheres foram procurar Jesus. Mas aí elas ouviram o quê? Ele não está aqui. Jesus, ele ressuscitou. E essa é a nossa Páscoa. É a libertação de todo o pecado. Jesus, ele veio para tirar todas as correntes, para quebrar as correntes. E aí nós somos libertos de todo o pecado. Você já tem Jesus no seu coração? Você já recebeu Jesus no seu coração? Para você, criança, que já recebeu Jesus no seu coração, ele pede hoje para você que você espalhe para todos a verdadeira Páscoa. A Páscoa que é a libertação do povo de Deus da escravidão e hoje a nossa libertação de toda a escravidão do pecado. E é isso que Jesus pede para você. E você, criança, que ainda não tem Jesus no seu coração e gostaria de recebê-lo no seu coração, olha que coisa linda que a palavra de Deus tem especialmente para você. Olha que maravilha, se encontra aqui no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a palavra de Deus fala que se você crer em Jesus, você receberá esse poder de ser feito filho de Deus. Então, creia, acredite, receba Jesus no seu coração. E creia que aquele sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele está te dando o direito de morar com ele para sempre lá no céu.
Então, se você quiser aceitar Jesus no seu coração, hoje é a oportunidade. Levante a sua mão e fale com quem estiver do seu lado: eu quero receber Jesus no meu coração. E então, os responsáveis por você podem entrar em contato comigo ou com qualquer professora que se apresentou aqui hoje e nós vamos te ajudar a entender melhor a palavra do Senhor. E se você quiser receber Jesus no seu coração, ore comigo, fale para Jesus que você o recebe no seu coração. E aí então você também se tornará um filho de Deus. Vamos orar? Eu oro e você repete. Vamos lá? Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu entendo que o Senhor morreu em meu lugar. Eu acredito e quero o Senhor no meu coração. Perdoa os meus pecados e me ajude a ficar em tua presença. Abençoe a minha vida e fica comigo, em nome de Jesus. Amém. E agora que você reconheceu que é pecador, pediu perdão pelos seus pecados e você entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, agora você também é um filho de Deus. E por último, você tem uma promessa. Vamos lá? Deus promete que nunca, jamais vai abandonar. Aí você coloca o seu nome aqui, tá bom? E eu vou colocar o meu, tá? Grace. Então vamos lá? Deus promete que nunca, jamais vai abandonar a Grace. Muito bem. E dessa forma, você está seguro nas mãos do Senhor. Por mais que tentem tirar você daqui, você está guardado por Deus. Então agora que você já aprendeu que a Páscoa significa libertação e que toda Páscoa nós temos que festejar o nome do Senhor, vamos lá relembrar os passos que nós aprendemos hoje? Se alguém perguntar para você, se alguém te perguntar o que é a verdadeira Páscoa, você pode dizer assim, ó: coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos? Como assim? Não sei quem inventou essa história que Páscoa é coelho e chocolate. Eu vim aqui contar para vocês: a verdadeira Páscoa foi Jesus quem fez. Deus mandou seu Filho até aqui na terra e nós moramos na terra. Entregou sua vida por mim e por você. Lá na cruz morreu em meu lugar. Tudo isso foi para me salvar. Não adianta, coelho, nem tentar. Nessa história você não tem lugar. Você é fofinho e eu te gosto de montão, mas o que eu preciso é de Jesus no meu coração. Jesus é a minha Páscoa e trouxe para mim salvação, vida eterna e alegria sem fim. E que você sabe o que significa vida eterna? É uma vida para sempre, não vai ter fim, de alegria sem fim, eternamente, todo dia, todo dia. Olha que legal, essa é a verdadeira Páscoa. E agora, para nós memorizarmos o nosso versículo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, parte B, diz assim: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, mas Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele diz assim: eu sou, ele é o Cordeiro de Deus que veio curar o mundo, veio libertar o mundo do pecado. E agora, criança, que você já sabe que foi por você
que Jesus se entregou naquela cruz e que a verdadeira Páscoa significa que Jesus é o nosso Salvador, então agora eu te convido para participar com a professora Z de algo muito especial. Dessa vez você vai participar. Fique ligadinho, hein? Oi crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para fazer a nossa gincana, isso mesmo! Agora é uma hora bem bacana! Mamãe, pediram pra entregar isso pra você. Olha crianças, que nós recebemos uma caixinha de presente, vamos ver... olha que linda! É a Bíblia, a Palavra de Deus! E sabe o que isso significa? Que as nossas perguntas estão todas aqui. E só perguntas? Não, as respostas também. Isso mesmo, criança. Então, vamos lá começar a nossa gincana. A primeira pergunta, que será? Vamos lá. O que significa a Páscoa dos judeus? Letra A, divisão. Letra B, prisão. Ou letra C, libertação da escravidão? Tempo! E para você que respondeu a letra C, está correto! Isso mesmo! Agora vamos para a nossa segunda pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Qual será, Alice? Vamos lá. Como o povo de Israel vivia? Letra A, libertos, livres. Ou letra B, felizes. Ou letra C, escravos. Valendo! E você que respondeu a letra C está correto! Agora vamos para a nossa terceira pergunta. Vamos, Alice. Deus enviou quantas pragas sobre o Egito? Responde aí. Letra A, 4. Letra B, 10. Ou letra C, 6. Valendo! Então, quem respondeu a letra B está correto! 10 pragas! Isso mesmo! Vamos lá, Alice, para a nossa quarta pergunta. Deus mandou o povo passar o que nas portas? Letra A, leite. Letra B, tinta. Ou letra C, sangue? Valendo! Então vamos lá, quem respondeu a letra C está correto! Isso mesmo! É sangue, criança! Então vamos para a nossa quinta pergunta, Alice! Vamos lá para a nossa quinta pergunta! Que animal foi usado para sacrifício lá no Egito? Eles usaram letra A, um cordeiro, letra B, um cavalo, ou letra C, um cachorro? Tempo!
a letra A está correto! Isso mesmo, foi o cordeiro, né? Aquele o sangue do cordeiro passou sobre as portas, isso mesmo. Agora vamos para a nossa sexta pergunta. E está qual o tema da nossa lição? Letra A verdadeira Páscoa de Jesus? Ou a letra B, Páscoa chocolate? Valendo! Verdadeira Páscoa. Letra A, coelhinho, ou letra B, Jesus Cristo? Valendo! Do que? Letra A, do frio. Letra B, do pecado, da morte eterna. Ou letra C, da chuva. Valendo! É a letra B! Jesus nos libertou da morte eterna, do pecado, daquilo que é feio e nos deu vida. Agora a próxima pergunta. Vamos lá. Complete a frase. Jesus morreu por nossos e nos deu vida. Valendo! Completa aí, crianças! Então, crianças, agora vamos completar a frase. E a Alice vai completar para nós. Vamos lá. Jesus morreu por nossos pecados e nos deu vida eterna. Crianças! Agora a nossa 10ª pergunta e a Alice que vai fazer. Jesus ressuscitou ao primeiro dia, quarto dia ou terceiro dia? Valendo! Última pergunta. Vamos lá. Qual o versículo que aprendemos hoje? Letra A, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Letra B, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7b. Ou letra C, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Valendo, crianças!
gente aqui juntinho e aprendemos muito, muito sobre Jesus. Muito obrigada. Beijo no coração. Fica com Deus. Tchau, crianças! Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar. Vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrar é Cristo, celebrar. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício
Salvador. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Por quê? Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Sim, sim, parecia que era o fim. Mas não pense que a história acabaria assim. Não, não, a moto não segurou. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. Jesus ressuscitou. Ah, Jesus ressuscitou. Aleluia, vivo está o meu Senhor. Jesus ressuscitou. ah, Jesus ressuscitou. Aleluia, vivo está o meu Senhor. Fim, fim, Jesus voltou para o céu e está sentado no trono ao lado do Pai. É isso aí. Não está tão longe, não. Ele também vive em meu coração. Em meu coração, em meu coração. Aleluia, Jesus vive em meu coração. Em meu coração. Em meu coração. É isso aí. Aleluia, Jesus vive em meu coração. Ele prometeu voltar. Ah, no céu ele está preparando um lugar. Aleluia. Não precisa pagar pra entrar lá. Graça receber aquilo que ele fez por mim. Jesus vai voltar, Volta logo, Jesus! Jesus vai voltar. Volta, Senhor. Aleluia, lá no céu eu vou morar. Jesus Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Volta, Maranatá! Aleluia, lá no céu eu vou morar. Aleluia, lá no céu eu vou morar. Jesus vai voltar. Eu vou lá! Cristo já ressuscitou, aleluia, e sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia.
vamos